Olá, o meu nome é Heloísa e hoje eu venho com o Kaique e com a Maria Eduarda falar sobre o imposto sobre grandes fortunas. Bem, eu vou falar sobre a definição, o objetivo, o breve histórico, o contexto e o ente tributante deste imposto. O Imposto sobre Grandes Fortunas, também abreviado como IGF, é um tributo previsto na Constituição Brasileira de 1988. Ele é um tipo de tributo aplicado a indivíduos ou famílias que possuem um patrimônio líquido significativo. Embora ele seja previsto em Constituição, ele ainda não foi regulamentado em uma legislação específica, ou seja, ele não pode ser aplicado. Embora ele não seja regulamentado, ele tem o objetivo de projetar a geração de receita para o governo, ao mesmo tempo buscar reduzir a desigualdade econômica ao redistribuir parte da riqueza acumulada por uma minoria privilegiada. Há controvérsias quanto à taxação, como por exemplo a fuga de capital, que pode referir-se a estratégias utilizadas por indivíduos ou entidades para evitar o pagamento deste imposto. Estas estratégias podem incluir a criação de empresas offshore, que são empresas registradas em países com baixa tributação, a transferência de recursos para contas bancárias em países com sigilo bancário ou fundações para ocultar a propriedade de ativos, entre outras técnicas. E o aumento da evasão fiscal, que pode incluir uma variedade de estratégias, tais como subestimar o valor dos ativos, ocultar ou transferir ativos para jurisdições com tributação mais favorável, utilizar estruturas complexas de propriedade para mascarar a verdadeira propriedade dos ativos, entre outras práticas. Por outro lado, os defensores alegam que a implementação pode oferecer várias vantagens, como incitar o crescimento econômico, inclusive o estímulo à coesão social, o alívio dos déficits orçamentários e a promoção da justiça fiscal. Esse imposto surgiu no calor dos debates da Assembleia Nacional Constituinte nos anos de 1987 e 1988. Ele foi o tributo espelhado no modelo francês, que já tinha desde 1982. Tal tributo foi instituído pelo presidente da França, François Mitterrand. Entretanto, verificou-se que em 1986 apenas 0,5% das famílias francesas pagavam por este imposto. Em razão disso, ele foi abolido em 1987. Vale ainda mencionar que, historicamente, outros países instituíram os impostos sobre grande fortuna. Entretanto, eles suprimiram após algum tempo. É o caso da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Itália, Países Baixos e Suécia. Vale ressaltar que um dos motivos pelo quais esses países instituíram o imposto e depois desconstituíram está no fato de que a grande maioria deles o implementaram em casos de situações extraordinárias, como em casos de guerra. Pode-se concluir que tal tributo foi empregado como um mecanismo de arrecadação para fins emergenciais. Portanto, é de suma importância que se leve em consideração as experiências estrangeiras como fonte de inspiração para o maior desenvolvimento do país. Entretanto, é necessário que se observe a história e as características do nosso povo. Sendo assim, o objetivo é observar as experiências e compará-las à realidade brasileira, para que assim verifique quais os empecilhos e vantagens da instituição do IGF. O IGF trata-se de um imposto federal, ou seja, de competência exclusiva da União para sua instituição e aplicação. A base de cálculo dele é o valor do conjunto dos bens e direitos que compõem a grande fortuna, diminuído das obrigações pecuniárias do contribuinte, constantes de sua declaração anual do imposto de renda das pessoas físicas e comprovadas documentalmente. Ele será calculado de acordo com essa tabela, conforme apurado no artigo 4º do Projeto de Lei Complementar número 69 de 2023. As isenções ou benefícios fiscais sobre o IGF podem variar dependendo da legislação fiscal do país. Cada país pode adotar sua própria estratégia de tributação para evitar grandes concentrações de riqueza no país. Como esse imposto nunca foi aplicado no Brasil, eu menciono como exemplo 3 países: a Itália, o Japão e a Irlanda. Esses países chegaram a instituir o imposto, mas ele foi extinto pelo fato de o valor arrecadado ser muito precário comparado aos custos para cobrar e administrar esse imposto. Olá, meu nome é Maria Eduarda e, dando continuidade, irei comentar agora com vocês sobre 3 pontos: contribuintes e responsáveis, fato gerador de incidência e apuração e recolhimento. Apuração e recolhimento. O período de apuração do imposto sobre grandes fortunas pode variar de acordo com a legislação de cada país, podendo ser mensal, anual ou em outros intervalos de tempo definidos pela lei. As formas de apuração e cálculo do imposto devido também podem variar, mas geralmente envolvem a avaliação dos bens e patrimônio do contribuinte, aplicando-se alíquotas progressivas conforme o valor da riqueza acumulada. Os prazos e procedimentos para recolhimento do imposto sobre grandes fortunas são estabelecidos pela legislação tributária e devem ser cumpridos pelos contribuintes dentro dos prazos estabelecidos, evitando assim a incidência de penalidades e juros por atraso no pagamento. Contribuintes e responsáveis. O
conceito de contribuinte e responsável tributário é fundamental para entender quem deve arcar com o imposto sobre grandes fortunas. O contribuinte é aquele que possui a obrigação legal de pagar o tributo, enquanto o responsável tributário é aquele que, mesmo não sendo o contribuinte direto, tem a responsabilidade de garantir o pagamento do imposto. A identificação dos contribuintes e responsáveis no caso do imposto sobre grandes fortunas pode variar, de acordo com a legislação específica de cada país. Geralmente, os contribuintes são pessoas físicas ou jurídicas que possuem um patrimônio acima de um determinado limite estabelecido pela lei. As obrigações acessórias referem-se às declarações, escriturações e demais documentos necessários para o correto cumprimento das normas tributárias. No caso do imposto sobre grandes fortunas, os contribuintes podem ter a obrigação de declarar seus bens e patrimônio, além de manter a escrituração contábil adequada para comprovar suas informações. Fato gerador e incidência. O fato gerador é o evento que faz surgir a obrigação tributária, ou seja, é a situação que, uma vez ocorrida, torna devida a obrigação de pagar o imposto. No caso do imposto sobre grandes fortunas, o fato gerador pode ser o patrimônio ou a riqueza acumulada acima de um determinado valor estabelecido pela legislação. As situações que caracterizam a incidência do imposto sobre grandes fortunas geralmente incluem a posse de bens, propriedades, investimentos e outras formas de riqueza que ultrapassam um limite definido pela lei. Essas situações podem variar de acordo com as disposições legais de cada país. As hipóteses de não incidência ou imunidades referem-se a situações em que determinadas pessoas ou bens estão isentos do pagamento do imposto. Essas hipóteses podem estar previstas na legislação tributária e podem incluir, por exemplo, bens destinados a fins públicos, como instituições de educação ou saúde. Além da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, outras normas legais e regulamentares relevantes podem incluir legislações complementares e tratados internacionais que abordam questões relacionadas à tributação sobre grandes fortunas. Essas normas podem fornecer diretrizes adicionais para a instituição e aplicação do imposto. Eventuais alterações recentes ou previstas na legislação podem incluir propostas de emendas constitucionais, projetos de lei ou medidas provisórias que tenham como objetivo regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. A análise dessas alterações é essencial para compreender o panorama atual e futuro desse tributo. É importante considerar decisões jurídicas passadas ou em andamento que possam influenciar a interpretação e aplicação e legislação relacionada a esse imposto. Além dos reflexos na atividade econômica, outras consequências podem incluir o estímulo ao investimento em setores produtivos e de interesse social, bem como a possível redução de concentração de riqueza em determinados segmentos da sociedade. As distorções ou incentivos gerados pelo imposto podem variar dependendo do contexto econômico e social do país. Por exemplo, a implantação das medidas para combater a evasão fiscal e a sonegação podem mitigar os efeitos negativos e fortalecer a eficácia do imposto. Além da importância social e da finalidade do imposto mencionadas, é relevante considerar também os impactos na qualidade de vida da população, bem como os financiamentos de políticas públicas na sociedade da área de saúde, educação e segurança social, que também podem ser beneficiadas pela receita gerada pelo imposto sobre grandes fortunas. Entre os principais pontos abordados, é fundamental destacar a necessidade de uma análise abrangente e multidisciplinar sobre o imposto sobre grandes fortunas, levando em consideração que não apenas seus aspectos econômicos e jurídicos, mas também seus impactos sociais e políticos. Os desafios e perspectivas futuras podem incluir a busca por formas mais eficientes de combater a sonegação fiscal, aprimorando a fiscalização e a transparência na aplicação dos recursos arrecadados, bem como promover o debate público sobre a redistribuição da riqueza e justiça fiscal. Finalizando, podemos enfatizar a importância do diálogo entre os diversos atores sociais e a política na construção de um sistema mais tributário, mais justo e equitativo, que promova o desenvolvimento econômico sustentável e a inclusão social.